Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá, como é bom estar com você. Obrigado por nos receber aí na sua salinha, porque aqui na nossa salinha hoje vai rolar um papo muito bacana, muito especial, que fala de você. Você deve estar assustada agora. Espera aí, de mim? É, de você, porque não tem quem não passa por isso e, o pior, não entende e não sabe o que é. E para falar sobre isso, você está curioso, não está? Então a gente vai contar aqui, ó. Nós vamos falar sobre a psique e os sonhos. Como é que a gente interpreta? O que rola dentro disso? Para falar sobre isso, nós temos uma convidada muito querida, muito especial, que é a terapeuta, analista junguiana, Cristiane Niero, que vem bater um papo bem especial, digamos assim, porque vai falar daquelas coisinhas que você tem escondida. Seja bem-vinda ao Plenitude, Cristiane. Obrigada, Iraci. Olá aos nossos telespectadores. Muito bom, né? Muito bom. Cris, afinal de contas, o que é psique, para a gente poder situar o pessoal, e aí depois a gente se enrosca aí no meio dos sonhos e vai desenrolar esse emaranhado de coisas que ninguém sabe o que é. A gente não sabe se é de comer, de passar no cabelo, né, Iraci? Perfeito. Então vamos lá. A psique, a palavra psique, ela significa em grego alma. Uhum. Então, quando nós trabalhamos a psicologia, nós estamos estudando a alma. Certo. E o Espiritismo já traz para a gente que nós somos almas, né? O espírito, Exato. né? É uma alma. E quando nós estudamos a alma, né, nós vamos descobrir que nós lidamos com essa alma como se fosse, deixa eu trazer uma coisa mais palpável para a gente entender, a nossa mente. Uhum. Né? A alma, mente, existe uma divergência dentro do meio científico, mas a gente pode tratar do mesmo jeito. E o que é a nossa mente, não é mesmo? Então a gente diz que da mesma forma que o corpo tem órgãos, uma funcionalidade, um objetivo, a psique também tem os seus órgãos, a sua funcionalidade e seus objetivos. O nome desses órgãos dentro da nossa psique se chama arquétipos. Arque primitivo, tipos. É como se nós fôssemos, vamos imaginar a nossa alma, um reservatório cheio de potenciais. Potenciais, por exemplo, como o intelecto, a habilidade de sentir emoções, a habilidade de atribuir valor às coisas, a habilidade de conscientizar, cognitiva e por aí vai. E cada um desses arquétipos precisa encontrar dentro de nós uma forma de ser realizado. É como o corpo. Você não pode só cuidar do seu estômago, né? É um todo, É né? um todo. Você não pode só fazer exercícios físicos e não comer direito. Então, a psique, ela funciona exatamente igual. E quando a gente começa a linkar isso com os sonhos, fica mais interessante. Por quê? Como é que a sua psique vai funcionar e o que são os sonhos dentro disso? Na psicologia junguiana, nós dizemos que os sonhos é uma forma de regular a sua mente, o seu equilíbrio psicológico, emocional, os seus complexos ou traumas serem reorganizados de uma forma harmônica dentro de você. E para isso, a psique vai produzir os sonhos. Então, os sonhos, eles têm um caráter compensatório, eles compensam aquilo que nos falta. As pessoas geralmente falam assim, eu tive um sonho, mas era um sonho, nossa, uma coisa maluca, é uma coisa atrapalhada, uma coisa estranha.
completamente fora da realidade. Ou então, eu tive um sonho, ai, parecia sonho premonitório, que ia acontecer isso, aquilo, aquele outro. Como é que funciona a mente da gente quando a gente está em sono profundo e como poder entender se eu estou realmente tendo um sonho maluco? Tipo assim, isso aí não tem nada a ver, foi uma besteirinha, uma bobeirinha. Ou, porque durante o dia eu levei um susto, então à noite eu sonhei com isso. Como que é isso? Vamos lá. A partir do momento que todo sonho é compensatório, ele vai compensar alguma coisa que não está complementando uma potência que você está realizando. Por exemplo, vamos supor que você seja uma pessoa muito, muito medrosa. Uhum. Então você tem medo de sair na rua, medo de perder as pessoas, você tem medo. Só que quem vive sobre o medo não realiza nada. Então é como se você tivesse encarnado e porque você tem uma desarmonia em relação ao medo, você não sabe lidar com ele. Você não sabe o que fazer com ele. Você não sabe por que ele aparece. Da onde na sua psique é a raiz que faz você ficar vivendo em função do medo. Então a sua psique, ela vai produzir um sonho compensatório. Esse sonho compensatório, ele vem em forma de símbolo. E o que é um símbolo, Iraci? A gente pode entender até as parábolas de Jesus dessa forma. Porque parábola é um símbolo. É muito simbólico. Ele trazia tudo em forma de símbolo. Porque a né? psique é simbólica, o mundo é simbólico. Então vamos imaginar que você precisa do símbolo da coragem. A coragem, ela pode aparecer nos seus sonhos. Existem várias formas, tá? Então já vou avisar os nossos queridos telespectadores que eu vou dizer uma coisa, mas não é essa coisa, tá? Então, se você sonhar Fique com ligado. isso, não fica achando que é isso, porque depende do contexto, depende de outras coisas. Mas um dos símbolos da coragem é o animal leão. Essa pessoa sonha que ela tá passando a mão em leão, que tem um leão perigoso rondando a casa dela, mas ele não faz nada com ela. Então isso compensa a atitude psicológica do medo que a pessoa vive aqui. Ou seja, é como se estivesse se expressando, olha, não precisa sentir tanto medo, você é capaz. Exatamente. Tenha coragem, vai, segue. Exatamente. Só que a gente, para poder equilibrar realmente a psique, nós temos que compreender essa mensagem e integrar dentro de nós essa coragem em forma de uma atitude real, expressa, para que você possa realmente viver em harmonia. Uhum. Então, a sua psique, ela sempre está te levando à harmonia. A harmonia dos seus sentimentos, a harmonia dos seus entendimentos, quebra de valores que te impedem a fazer certas coisas. Às vezes, laços de família que são danosos ao indivíduo, que impedem ele de realizar quem ele é, aparecem nos sonhos como, meu Deus, sonhei que minha mãe morreu, meu pai explodiu, minha avó subiu no telhado. E são E coisas... será que isso foi Exatamente. premonição? E o que eu faço com isso de E aí, agora? exatamente. E aí, o que é essa premonição que você falou? Isso é muito curioso, é muito interessante, né? Porque se a psique precisa que você se reorganize para o seu bem e para o bem do todo, porque você está envolto, né? Eu gosto dessa ideia. Uhum. Nós somos como se fôssemos células do corpo de Deus. O corpo de Deus é infinito, porque ele é Sim. transcendental até a sua própria criação. Mas se eu sou uma célula do corpo de Deus, eu tenho que saber que célula que eu sou, o que eu estou fazendo, para não ser um câncer, para não fazer uma mutação equivocada e para não desorganizar o todo. É igualzinho no nosso corpo. Então, todo sonho é premonitório porque ele vai ter que levar a pessoa a enfrentar essa situação. Então, a gente também diz que o sonho é psicoide. É um termo que nós usamos dizendo que ele vai se realizar aqui. E como que ele se realiza? Ele pode se realizar através da forma que a gente sonhou, mas às vezes isso é mais raro, tá? Sim. Mas ele vai se realizar de qualquer maneira. Então, por exemplo, esse leão que eu dei o exemplo, a pessoa tem um problema de coragem e está sonhando com um leão. Aí onde que esse leão vai aparecer? No trabalho dela, ela vai ter um chefe que arranca a cabeça dela. E aí ela vai ter que ver essa situação de falta de coragem
para poder enfrentar o leão interno. Mas se ela faz uma análise, um processo terapêutico, se ela entra na psique, como Jesus fazia muito isso, por isso que Jesus ele traz parábola, porque a parábola é um símbolo, e o símbolo ele pode ser expresso de várias formas. Então o leão também representa a autovalorização. Quem não tem autovalorização não tem coragem. Ele representa agressividade e força. Quem não tem agressividade e força não enfrenta os desafios. Ele representa a realeza. Eu tenho que ser o rei do meu próprio reino. Eu tenho que achar a minha realeza. Então é um símbolo que traz várias coisas que são complementares para que aquela pessoa possa realizar aquela potência que ela precisa compensar na psique dela para que ela tenha paz interior. Que a paz interior é isso. Ela não é você meditar e ficar na praia achando que está tudo lindo, como se você tivesse drogado ou na paz. Isso não é assim. Isso aí é um conforto. O equilíbrio psíquico é dinâmico. Certo. É consciente. Você deu exemplo de um leão. Os animais são simbólicos? Por exemplo, sonhei que num lugar que estava cheio de rato, ou barata, ou tinha uma cobra, não sei o quê. É porque eu vou passar por uma traição. Como que rola esse negócio? Vamos lá. Os animais, em verdade, vamos voltar desde o começo. O que é uma potência que a gente tem que colocar para fora? Nós usamos a palavra diferenciação. Então, o que é isso? Quando você é da massa, quando você não tem originalidade, autenticidade, autonomia, autocracia, que é a capacidade de autodominar-se e reger as suas potências, essas potências que ficaram muito atrofiadas na sua psique, elas vão aparecer nos seus sonhos como animais. E aí vai do inseto até um macaco, entendeu? E cada um traz um símbolo diferente. Os animais falam mais do intelecto, do pensamento, do logos, os pássaros, né, da razão, perdão. Né? Dependendo do animal, você falou os insetos, nós seres humanos projetamos nos insetos, barata, rato, cobra, sapo, a nossa sombra. Aquilo que a gente tem nojo, aquilo que pra gente não é humano, ético, moral, e que, em verdade, é uma potência compensatória que a gente tem que ter. Tá certo. Entendeu? Então, ele vai aparecer dessa forma, os animais. Mas quando a pessoa já tem uma leve noção daquela potência, né? Ela vai se apresentar como alguma outra pessoa que você projeta isso. O que é projeção? É quando você vê aquela potência acontecendo do mesmo sexo. Porque o mesmo sexo iguala, né? É o igual. Certo. Só que provavelmente são aquelas pessoas que a gente odeia, detesta, tem uma crítica, porque talvez nelas também está descompensada. É por isso que tem a projeção. Entendeu? Ninguém vai projetar em Jesus. A gente não vê, por exemplo, né, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, eu sou o sal da terra, eu sou o filho do homem, eu sou a luz do mundo. Ninguém chegou para ele e falou, caramba, né, Jesus? Você não acha que isso é um pouco demais, não? Realmente. Porque o que ele tinha compensado com esse alto amor que ele tinha? Humildade. Só que humildade, a palavra humus, vem de adubo. E quando você aduba, você aumenta o poder de fertilização. Então, isso a gente chama do símbolo de consciência. Então, se Jesus precisasse entrar no templo como ele entrou, espantar aquilo e ser austero e falar forte, ele fazia, mas sem culpa. Por quê? Porque ele tem consciência. O que é consciência? Eu sei o que é isso. Eu sei onde isso entra, eu sei como usar. É igual um bisturi que um médico tenha, um cirurgião. Ele pode usar aquilo para matar as pessoas, para cortar todo mundo, ou só para fazer cirurgia. E determinadas cirurgias onde eu vou usar. Então você começa a ver que há uma sabedoria para lidar com essa potência. E isso implica em a gente reavaliar os nossos valores, o nosso julgamento, porque se a potência é sombra, eu não vou integrar tão facilmente, porque eu tenho um preconceito contra aquilo.
Uhum. Com certeza. Aí o teu sonho vai ficar te bombardeando, ó. Até você entender. Se você não entender, Iraci, a gente diz que começam a acontecer coincidências, por isso que ele é premonitório, coincidências desagradáveis na sua vida. Então você começa a dar errado, eu perdi o emprego. Quantas pessoas eu atendo em consultório que perderam o emprego, chegam dilaceradas, e aí na primeira, segunda consulta que eu vou fazendo com a pessoa, eu já entendi que aquilo foi a bênção da vida dela, porque nasceu para ser cantora e está cuidando de gente no hospital. Entendeu um exemplo? E aí você vai ver, mas por que isso? Aí você vai cavucar o sonho das pessoas. Você vai lá. E aí você descobre que ela tem um complexo materno negativo, que ela não foi valorizada na infância, que ela tem problema de autoconfiança. E aí o sonho traz isso pra gente. Ele vai compensando a sua psique para levar você para o teu caminho. E se nós não ouvirmos os sonhos, ou lidarmos com essas coincidências da mesma maneira que a gente lida na vida, evitando, botando a culpa no outro, achando que nós somos o alecrim dourado do campo, o que acontece? Doença. Aquilo se materializa em determinado órgão que também é simbólico. Por exemplo, pessoas que são obrigadas a engolir aquilo que elas não querem, não concordam, diferente, não aceitam. Pronto, acabou e não tem coragem de falar. Gastrite, úlcera, tudo que acaba em it tá ligado à raiva mal expressa. E raiva, vamos colocar aqui essa rebeldia, esse fogo interno, é o símbolo de Jesus falando: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim dividir o joio do trigo. É o símbolo de Francisco de Assis, olhando para a igreja suntuosa da época dele, falando: gente, vai catar um coco, vocês estão loucos. E aí eu vou virar mendigo. Completamente oposto. Total. E aí você vai vendo que para ele fazer esse movimento, você imagina ele numa família rica, muito rica, né? Numa família onde você tem tudo, numa época em que Assis, a região ali da Itália, vivia em guerra, aonde a igreja era a salvação e a esperança das pessoas. Como que você vai ter coragem de olhar para tudo isso e falar tchau? Você só faz isso se você começar a pensar. Para ver, se você sonhar. Francisco, ele teve um chamado. Esse chamado, a gente fala que é quase que a sua psique, transformando aquilo que é o conteúdo simbólico do sonho em realidade. Então, quando você tem o esquizofrênico, por exemplo, o que é o esquizofrênico? Né? Por que a pessoa ela é esquizofrênica? O esquizofrênico é uma pessoa que ele tem um ego muito frágil e poroso. Então, ele se agarra em certas coisas e fica cheio de complexos mal resolvidos dentro dele. E quanto mais a atitude dele é unilateral, de se proteger daquilo, a psique vai mandar sonho e ele não vai ver. A psique vai mandar doença, ele não vai ver. Então a psique alucina. Entendeu? Ele vê os complexos dele, que precisam ser integrados para que ele tenha harmonia. Mas ele projeta: fulano me persegue. Eu tô vendo isso. A perseguição é uma vertente constante, né? Constante. E por quê? Porque o que te persegue é o que te cura. Quando Paulo, que era Saulo, perseguiu os cristãos, por que ele perseguiu os cristãos? Primeiro que ele não era burro, ele era extremamente inteligente, ele foi doutor da lei, ele era estudado, ele tinha cultura, ele falava línguas. Quando ele vê que tudo isso que é socialmente aceito, é você subir no topo da sociedade. Não tem nada a ver com que um homem nazareno, cheio de discípulo, que já estava dando problema em tudo quanto é lugar. Onde ele ia dava problema, está falando, e ele começa a perseguir aquilo que ia curar ele. Olha que interessante. Jesus aparece para ele, e aí a gente pode entender Jesus, a gente pode entender um complexo de uma tal forma forte que cega ele e ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao invés de me amar, que é integrar. Então, nem sempre o nosso sonho vai dizer pra gente que a gente tem que integrar coisas legais. Não, a integração o seu ego ele é construído para você sobreviver.
Para o nosso ego Sempre na defesa. e na sobrevivência. Para o ego, isso é sinônimo de morte. Aí vem Jesus. Não há como você entrar no reino dos céus se você não renascer. Para você renascer, você tem que morrer. E aí você tem que fazer uma metanoia, que é mudar a forma que você pensa, lida com tudo isso. Então, a análise da psique, dos sonhos, em cima do evangelho de Jesus, é isso que eu gosto de fazer, ele te dá um guia seguro. Mas para você chegar aqui no evangelho de Jesus, você tem que amar os seus inimigos, que moram dentro de você. Quer dizer, os inimigos não são aqueles que eu convivo, são aqueles que eu não domino dentro de mim. Exato. Porque a minha maior dificuldade é controlar os meus impulsos, meus rompantes, a minha raiva, a minha irritabilidade, a minha mansuetude pseuda, Exatamente. né? Então, esses são os maiores desafios que eu tenho. Então, quando eu não olho para dentro para poder identificar, né, rotular, nomear cada coisa, eu estou olhando para fora e tudo que está fora é que está errado. Eu estou andando na contramão, né? Exatamente. E as pessoas acham, esse é o mais curioso, né? Que estão fazendo aquilo para acalmar. Quantas pessoas não vão tomar remédio? Na psicologia junguiana, nós dizemos assim, que o CID-10, né, que é o Código Internacional de Doenças, quando começa aquele F, que é doença psiquiátrica, e aquela toda desgraça que você pode ser nomeado e todos os diagnósticos que você pode ter, funcionam assim. É alguma potência dentro da sua psique que você não sabe lidar. Então, se você não sabe lidar com a tristeza e com o sofrimento, o que vai acontecer? Você vai buscar sempre estar se distraindo, uma coisa legal, a vida positiva, buscando metas. E aí você um dia é tomado pela depressão, porque a sombra te domina, porque você precisa da tristeza. Até para você pensar que caminho que você quer seguir. Às vezes, sabe aquela família, o pai é médico, a mãe é médico, os filhos são médicos, todo mundo é médico, alguém está dando problema ali. Porque ninguém sente esse pensar, entendeu? E é assim que vai funcionando. Então, se você tem problemas de tanto com a tristeza quanto com a alegria, você é bipolar. E você é jogado de um polo para outro, ó, pum, 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 até você parar no meio, falar, não, peraí, mas eu posso ter momentos de extrema felicidade, porque depois eu vou voltar para o meu normal. Porque a vida é como... as potências que nós temos são complementares porque elas são como um círculo. E quem traz isso é Heráclito. Ele fala o seguinte, que um círculo, quando você começa ele, você sai do começo e quanto mais você tenta se afastar do começo, porque você odeia o começo para chegar no fim, mas você chega no fim. Tem que fazer uma volta ali até você conseguir se deparar de frente. Exatamente. Com a situação, né? Exatamente. E é isso que tanto a psicologia quanto as religiões que são levadas a sério, né? Que não estão aqui fazendo você ficar tapeando na pseudo-mansuetude, como você falou, é isso que elas levam você a fazer. É um movimento de consciência. Isso é que é iluminação. Luz. Luz não é você ser bom. Luz não é fazer caridade. Luz é você parecer bonzinho. Luz é conhecimento. E o conhecimento te dá liberdade, sem fronteiras, porque você descobre como um animal que você pode ser o que você é. Então você já viu um animal louco, a não ser que sejam os domésticos, né? Mas atacando do nada? Não, eles têm equilíbrio, mas eles podem atacar. Com certeza, com certeza. Passa muito rápido, né? Nossa, é verdade. Tem muita coisa para a gente assimilar e começar a fazer uma análise interna de toda a situação que a gente vai passando diariamente, né? Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Vamos tomar um chazinho gostoso e a gente já se encontra. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos.
Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa, tendo aqui um bate-papo muito especial, falando daquilo que a gente carrega dentro da gente, dos conceitos muitas vezes errados que nós temos a respeito dos nossos sonhos. Hoje falando da psique e os sonhos. E você que está chegando agora, fique ligado, porque Cristiane Niero, analista junguiana, para bater papo e esclarecer a gente mais um pouquinho para a gente entender os nossos sonhos. Cristiane, é muito difícil a gente interpretar o sonho, por exemplo, a pessoa que sonha muito com mata, ela não vive na mata, ela vive na cidade, no dia a dia, de repente ela sonha com mata. Outra que, de repente, sonha com água. Tem muita água, sempre tem água no sonho dela, e para lá, para cá. O outro que tem fogueira, chamas, vulcão, enfim, que não é momento de guerra. Qual é a vertente que a pessoa deve seguir para poder entender? Bem, Iraci, eu costumo dizer que quando nós tivemos o movimento na França do iluminismo positivista, o iluminismo positivista ele rompe com a religião, que é um movimento extremamente científico, do método científico, tanto que o espiritismo, no movimento psíquico compensatório a esse movimento, traz os espíritos, a psique, a vida no outro mundo, a alma, enquanto nós estamos falando, inclusive, do movimento onde a psicologia é tratada como se a sua psique fosse produto do seu cérebro, o que não é. Então, por conta disso, nós perdemos o vínculo com o simbolismo que a religião traz. Todas as religiões são simbólicas, a mitologia é simbólica, os contos de fadas são simbólicos, os mitos são simbólicos, as lendas, e nós conseguimos entender os símbolos que eles trazem, porque nós pegamos o contexto. Então, eu costumo dizer que não é difícil você interpretar seus sonhos, né? Mas você precisa ter um pouco de... Você falou alguns símbolos interessantes, tanto a mata fechada quanto o oceano, né, a água, é o inconsciente. São dois opostos ali. E é o mesmo símbolo, perceba? Aí você fala, mas por que um está na terra e outro está no mar? Porque um vai levar, você vai ser levado através das emoções, dos afetos, da intuição, e o outro vai ser através da praticidade. Você está falando de terra. Então você tem, claro que cada símbolo é um contexto, mas eu gosto de dar uma dica, né, para os meus clientes, e para quando a gente fala de sonhos, que é o seguinte, para você entender mais ou menos o recado que o seu sonho está te dando, a gente tem que primeiro ter o hábito de pedir ao nosso inconsciente para lembrar dos sonhos. E ninguém faz isso, Ninguém né? faz isso. Ninguém faz isso. Meu inconsciente me manda um sonho, porque eu tô com esse problema. Deixa eu ver em mim o que eu tenho que trabalhar. Ele vai mandar. Ele vai mandar. E existem certos símbolos que nós podemos trazer aqui. Inclusive, nós vamos encontrar no livro de Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal, ela explicando exatamente alguns componentes do sonho para que a gente possa ter uma noção. Ela traz a ânima, o ânimos e a sombra. Então, vamos lá. Os seus sonhos, eles sempre trabalham com a tua sombra, ou, às vezes, eles são confirmatórios também. O que é isso? Sabe quando você está no caminho certo, mas você não sabe muito bem? Teu inconsciente te mostra. Eu estou indo, mas estou meio com o pé atrás do que eu faço, né? Exatamente. Ele vai te mostrar. Mas, fora isso, via de regra, funciona da seguinte forma. Animais são potências que você ainda vai desenvolver. Tá muito longe de serem humanizadas. Então, você ainda não tem uma diferenciação muito clara delas. Então, você vai através da busca do símbolo do animal. Né? O que esse animal simboliza? Como ele vive? Ele vive no ar. Então, eu estou falando de mente.
Olha como é fácil. Você precisa só fazer a mesma coisa que a gente faz quando a gente vai assistir uma fábula infantil. Que você sabe que a raposa não está falando com a barata, porque baratas não falam e raposas não se comunicam com baratas. Mas você, né? Mas você entende ali. Quando nós sonhamos com pessoas do mesmo sexo que nós, é a nossa sombra. Então, exercício é esse. Você pega essas pessoas que aparecem nos seus sonhos e começam. O que elas simbolizam para mim? O que eu vejo nelas? O que me incomoda e o que eu admiro? Porque a sombra vai funcionar assim. Tudo aquilo que você admira demais é sombra. E tudo aquilo que você odeia demais também é sombra. Por quê? Porque eles têm poder sobre você. Ah, certo. E quando você Tanto integra... positivamente quanto negativamente. Exatamente. E quando você integra, você não tem isso não é mais, a gente usa esse termo, luminoso. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Sabe quando você admira aquela pessoa? Ai, meu Deus, ela é muito inteligente, eu queria ser assim. Você tem um respeito quase temerário por ela. Sim. Você não vê nela, você vê nela o que você não vê em você. Talvez você não acredite que você tenha essa capacidade de estudar, de entender. Você acha que você tem que ler os mesmos livros que a pessoa leu, fazer as mesmas coisas que a pessoa fez para chegar no mesmo ponto que ela chegou. E não é assim. Então, o teu inconsciente... A porta é outra. Exatamente. O teu inconsciente, ele traz esse símbolo no seu sonho. Agora, a ânima e o ânimo é o sexo oposto. E aí, o que é isso? Olha que interessante. Para você poder integrar alguma coisa em você, você tem que linkar fatos. Como assim? A nossa psique, ela trabalha com ilhas de consciência. Então, funciona assim, olha. A criancinha, quando é pequena, você fala assim para ela, não sobe de sapato em cima do sofá. Aí ela vai entender que ela não pode subir de sapato em cima do sofá, mas na cama ela vai subir. Aí você fala, na cama também não. Se ela é desenvolvida, se você desenvolve a criança, você deixa a criança pensar, não faz as coisas por ela, deixa ela aprender, ela na hora vai fazer uma ponte. Não posso no sofá, não posso na cama, por tabela, não posso nem na casa dos outros e em nada que suje. A não ser o tapete, ela vai entender. Só que a maioria das pessoas, essa ponte, ela pressupõe um aprendizado, um grau de intelectualidade, porque você tem que pensar. Sim. E ela vai trabalhar com valores, ela vai trabalhar com integração de coisas que nós julgamos. Então, por exemplo, a pessoa que só ama chocolate e não odeia um pouquinho, ela vai precisar fazer uma ilha, ela tem a cabeça dela funciona assim, amo chocolate, odeio engordar. Só que aquela ponte que fala assim, mas se eu comer para sempre eu vou engordar. Ou eu preciso ter equilíbrio. Uma coisa está ligada à outra. A outra, então eu odeio um pouquinho também o chocolate, ela desenvolve um vício. Entendeu? Então, esse insight, ele serve como que um processo para você unir valores. E essa sombra passa a ser integrada. E ela vai aparecer no seu sonho como o sexo oposto. Porque isso é tão longe de você que é o outro. O outro do outro sexo. Entendeu? Ah, entendi. Então você vai... No homem aparece como as mulheres, nas mulheres aparecem como homem. Ai, Cristiane, mas e se a pessoa for mulher, fez cirurgia para virar homem, agora é homem que não é mulher? Como é que isso funciona? A psique não muda, sinto informar. A psique, ela não muda. Se você é mulher, seu ego está para fora, seu logo está para dentro, no inconsciente. Se você é homem, seu logo está para fora, seu ego está para dentro. Como é o inconsciente. Como você lida com isso é que vai te gerar conflito ou não. Onde você projeta, como você faz. Hoje nós vivemos uma sociedade onde as mulheres desenvolveram logos. Então, você vê que as mulheres estudam, são alfabetizadas, têm cultura, eu detesto esse termo, porque esse termo é a pior coisa que uma mulher pode falar na vida dela. Empoderada. Ah, empoderamento. E aí o que acontece? Elas são tomadas pelo ânimos, mas elas não sabem, né? Por quê? Porque elas pegaram o que é o feminino e botaram pro lado, porque a sociedade não valoriza.
Chega numa entrevista de emprego, a pessoa pergunta assim, e aí, mas qual a sua maior qualidade? Aí você fala, eu sou intuitiva. Eu sonho com as coisas, e aí eu já sei o que vai acontecer. Essa é a minha maior habilidade. Aí vão falar, Vão mandar você tocar um tambor, jogar um búzios, entendeu? Fumar um charuto, vão falar qualquer coisa menos. Cara, você pode ajudar na sua empresa, porque talvez você seja aquela pessoa que veja movimentos que ninguém vê. E isso é empoderar, quando você pode ser essa pessoa, usar o seu feminino, mas as mulheres estão no logos. Então elas não conseguem ter relacionamento, a maternidade vira uma desgraça, elas se acham muito melhores e mais inteligentes e evoluídas do que os homens, enquanto que uma coisa complementa a outra. O que é complementar? Na sua célula você tem 2 filamentos de DNA e eles não são iguais, eles são complementares. Porque se você só tem um, não é DNA, é RNA. E não forma uma célula. certo. Então você precisa complementar. Só que o que é o feminino? O que é o masculino? As pessoas não sabem. E também não tem interesse em saber, a gente tem interesse em estar bem. Em ser ou ter. Em ser ou Ponto. ter, em estar na Eu sociedade. quero ser o feminino ou o masculino, ou quero ter para mim o outro. Exatamente. Então, esse conflito que acontece de 2 potências dentro de você vai se apresentar de diversas formas na sociedade. Conflito com o corpo, assim, de várias formas. Só que aí é o que eu falo. Não é com quem você se relaciona, é o que você faz dessas potências. Porque se você for uma pessoa, por exemplo, homoafetiva e que tem um equilíbrio e uma conversa entre o feminino e o masculino, tá ok. Agora, se você é uma pessoa heteroafetiva ou homoafetiva, que é um homem que tem 0 contato com a sua ânima, com o seu inconsciente, ou uma mulher que é tomada pelo ânimos, porque tem 0 contato com o seu feminino e também com o seu ânimos, o seu inconsciente de uma forma saudável, são pessoas doentes. Quer dizer, nem cá nem lá. Nem Tem cá que nem ter lá. Exatamente. E essas potências, elas hoje, nós encontramos uma dificuldade de falar sobre elas, porque tem muita gente, desculpe, Iraci, falando um monte de abobrinha por aí. Não é pouca não, é um monte. Porque tudo que é muito... Como é que a gente pode falar? Tudo que é muito, que é muito complexo e que vira muito popular, perde o valor. É verdade. Então, e isso é complexo. Não complexo porque seja difícil de você entender. É complexo porque é individual. E aí cada individualidade tem uma história, tem uma questão. Eu não posso falar que a autoestima se resolve quando você faz isso. Porque se isso alguma outra pessoa pode ter e não dá a ela autoestima. Com certeza. Agora, no caso, por exemplo, nós estamos falando de uma pessoa normal, ou seja, uma pessoa adulta, adolescente, seja lá o que for. Mas, quando é uma criança, os sonhos têm a mesma interpretação? Não. Ou não? Não. O nosso ego, ele começa a se formar, mais ou menos aos 4 anos e meio. E termina aos 28. E o que é o ego? O ego é o centro da sua consciência. Então, a criança, quando ela produz esses sonhos, ela não tem capacidade de individualização, diferenciação, intelectualidade, valorização. Ela é uma criança. Então, os sonhos da criança já contam pra gente tudo que ela vai enfrentar na vida dela adulta. Então, quando a criança começa a sonhar, tanto que são sonhos arquetípicos, e Jung tem um livro Sim, grosso. um livro que chama O Seminário dos Sonhos. E ele descobriu os arquétipos, que é esse órgão puro dentro de nós, por conta dos sonhos das crianças. Olha que interessante. E ele explica como que esses símbolos saem. O símbolo do espírito, de Cristo. Cristo, a gente pode colocar... Cristo é uma condição de consciência que você está. E o Cristo, ele tem... né, o símbolo é a cruz. A cruz tem 4 pontos, que são as suas 4 funções da consciência. E você precisa transitar ali por elas.
Uma sempre é inconsciente, porque o inconsciente sempre tem que ajudar você a evoluir. Então, uma sempre vai ser atrofiadinha, né? Mas a criança, quando, por exemplo, ela... E como é que essas funções da consciência, elas são escolhidas? Como é que a tua consciência funciona? Por exemplo, como eu já conheço você, eu já posso te dizer garantidamente que você é a função intuitiva. Então, qual a diferença entre elas? Né? Nós temos 2 eixos, tá? Um eixo é o eixo racional, que a gente chama. O outro é o irracional. Então, a criança desenvolve, né? Ela começa desenvolvendo a intuição, que é do eixo irracional. Como que ela desenvolve a intuição? Todo bebê sabe quem é a mãe. E como ele sabe? Porque ele é inteligente? Porque ele anda, senhora, minha mãe? Porque ele vê? Nem sabe o que ele está vendo. Mas a intuição é isso. Por isso que as pessoas intuitivas, elas sabem instantaneamente e elas rarissimamente conseguem explicar. Rarissimamente. Aí a tua função inferior, se você é intuição, vai ser a sensação. O que é a sensação? A sensação são aquelas pessoas ligadas aos 5 sentidos do corpo. Então, sabe aquela pessoa que ela é cartesiana. Ela gosta de coisas combinadas. Ela é organizada. Ela é prática, ela é terra, ela tem a habilidade de ver aquilo que a gente se mata para fazer, ela olha e fala assim, vocês são idiotas, por que vocês não fazem assim? Fácil. Mas é uma função irracional, porque isso acontece através dos sentidos. Então, e como isso vai funcionar? Né? Você é médium, você empresta o seu corpo inteiro para um espírito escrever. Inclusive aquilo que nem você consegue falar, porque você é intuitiva, você só conta pra gente o final da história. Vai acontecer isso, a gente só tem que rezar a Deus. Né? E o outro eixo, que é o racional dessa cruz, é a função pensamento e a função sentimento. O que é a função pensamento? É a última que a criança vai desenvolver. É a função da racionalidade. Então, tá falando daquela pessoa que vai ser um teórico, daquela pessoa que vai ser um intelectual, daquela pessoa que não dá flores porque flores morrem. E não tem sentido. Qual é a função inferior dela? O sentimento, que é a outra parte desse eixo. E sentimento não tem nada a ver com emoção. Sentimento é valor. Então, é aquela pessoa que fala, mas a flor é simbólica, é um carinho. E aí a pessoa do pensamento pensa, mas morre. Que carinho é esse que eu vou dar e vai morrer em 3 dias? E essa pessoa normalmente É a tem lógica dela. Exatamente. E olha que isso tudo vai sendo desenvolvido na infância. Então, quando o ego vai se formando, o indivíduo, ele vai escolher, porque ele passa por todas, aquela que melhor vai ajudar a ele a compreender o mundo, porque é a função do ego. Então, até você desenvolver isso, organizar seus arquétipos, que você vai precisar realizar, até você sair da sombra da família, porque a família traz pra gente, às vezes a gente recebe como herança aquilo que a família não fez, ou não realizou. A cultura. Então, os sonhos... É uma herança de grego, né? É uma herança de grego, eu não sei porque Deus fez isso, eu me pergunto todos os dias. Mas você vai, até a criança entender, ela ter essa resposta, ela vai sonhar. E ela vai sonhar com os arquétipos ali, puro. Entendeu? Se a gente ainda linkar com o espiritismo, ainda tem criança que quando traz esses sonhos arquetípicos podem estar trazendo, mas escuta bem que você tem que tomar muito cuidado com isso, alguma coisa de uma outra vida. Mas você tem que ser um analista muito, muito competente para saber separar uma coisa da outra. Porque mesmo sendo de uma outra vida, se ela sonhou, ela vai ter que trabalhar. Então, ela vai precisar espiar ou repaginar isso. Então, os sonhos das crianças, até mais ou menos os 7 anos de idade, falam do que ela vai viver na vida dela. Se você quer saber como é que vai ser a vida do seu filho, você começa a perguntar para ele os seus sonhos, leva no terapeuta, você sabe exatamente dificuldades, o que vai acontecendo. E os sonhos dos adolescentes são aqueles sonhos onde a gente tenta... compreender aí começa a sair um pouquinho do que ficou abafado na infância, entendeu? Qual a potência que a família inteira não trabalha, aquele adolescente vai trabalhar, mas ele ainda não tem a capacidade de fazer individuação e nem de separar o joio do trigo, porque ele é um adolescente e a vida ainda não aconteceu para ele.
Tem coisas que não aconteceram. A gente vai estar apto a fazer o nosso processo real de individuação e mudar a nossa mente, integrar. Não que a gente não possa fazer isso antes, mas acontece de forma um pouco diferente aos 40 anos. Caramba, demora, né? Demora, porque você nos 40 anos não tenha nada que você não tenha vivido na vida. Nada. E a sua psique está realizável em relação a esses arquétipos, a esses órgãos, são desenvolvidos. Você já tem cognição, você já tem um ego mais estruturado, você já tem uma vida na sociedade, você já tem várias coisas que podem agora serem pensadas, repensadas, analisadas, estudadas. E aí você vai rebalançando a sua psique, né? Então, o idoso, por exemplo, quando sonha, ele pega esse pacote todo da criança, junto com o adolescente, junto com a fase adulta, e da meleca, que daí ele fala assim, nossa, estou sonhando, nossa, estou sonhando. Por isso que acho que fica meio... E sabe por quê, Iraci? Porque depois dos 40 anos, que a gente brinca que existem fases na vida. Então, a criança, o que você tem que fazer com a criança? Você tem que educar a criança para que a criança possa ter habilidade de ter uma comunicação interna consigo mesmo, expressar as emoções, expressar o pensamento, expressar o que está sentindo, e um canal para que ela tenha orientação em relação ao que fazer isso. O adolescente, você precisa fortalecer ele, você precisa deixar ele forte para ele poder ir para a sociedade sem medo, sem desvalorização, sem cair nessa competição que a sociedade coloca pra gente, de quem é melhor, quem é melhor. Você tem que fortalecer o ego dele. O adulto vai fazer a integração das questões. Vai integrar, vai começar a trabalhar. Quando você está chegando ali na casa dos 60, que você está virando a curva, né? Já aquele meio-dia para tarde, que não tem graça, exatamente, né? Você está fazendo um movimento oposto, você está saindo da vida. Então, agora você precisa ressignificar. A morte é uma coisa extremamente necessária de se pensar, porque é inevitável. E a morte não fala só de você morrer, para onde eu vou, meu Deus. Não, a morte fala de você deixar coisas. Por exemplo, quantas pessoas têm 90 anos, 80 anos e estão lá indo na empresa todo dia, porque não morreram em vida. E o movimento é de saída. Então você volta àquela coisa da criança, aquela inocência, porque você começa a relativizar a sua existência, você começa a mudar certos valores para que você possa fazer realmente a tua passagem em paz consigo mesmo e com a tua vida. Então, esses são os momentos da nossa vida. E para todos eles, a psique sempre está ali te orientando em sonhos. Tá certo. Nossa, que maravilha. Você já anotou tudo? Se não anotou, vai lá no YouTube e acessa lá e ouve mais umas 10 vezes, porque aí a gente consegue trabalhar tudo isso. Muito bom. Convido você a deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Que nós possamos amar esse processo psíquico de integração, porque isso só fica bom, Iraci, e nossos telespectadores, quando a gente sabe o que fazer com essas potências, às vezes, que são desagradáveis, essas potências que são meio, enfim, né, que geram conflitos em nós, que nós possamos, porque a primeira vertente de amor tem que ser a nós mesmos, né? Com certeza. Então, que nós possamos amar essa outra parte fora o corpo, que também somos, entendê-la, para que nós podemos, da mesma maneira que dominamos o corpo hoje com a ciência, dominar a nossa mente. É isso aí. Obrigada pela sua presença. Muito bom ter você aqui com a gente. E, lógico, muito bom estar aqui com você. Que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, muitas reflexões e superação. E para isso deixamos aqui beijinho cor-de-rosa. Muita paz.
Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.